a gente começa a ver o início da inteligência artificial com a criação do que a gente chama de Analytical Engine, do Charles Babbage, que foi o primeiro computador que foi idealizado lá em 1837. Em 1843, a gente tem notícia do primeiro software que foi contextualizado, que foi concebido para ser utilizado dentro desse computador da Analytical Engine, que foi feito pela Ada Lovelace, né, que é a filha do Lord Byron, e ela foi a primeira, então, programadora de computador. E ela foi uma das primeiras pessoas que, dentro dessa área da computação, se questionou se as máquinas seriam capazes de pensar no futuro. Em 1888, o Santiago Ramón y Cajal, né, o primeiro neurocientista que a gente já contou um pouco da história sobre ele aqui, e quem a gente está usando os desenhos para ilustrar as nossas aulas, ele criou a doutrina do neurônio. Ele foi a primeira pessoa a olhar no microscópio o sistema nervoso central e descrever o neurônio como célula fundamental do sistema nervoso central e que transmite as informações dentro do cérebro. Depois, pegando esse campo da computação, pegando essas máquinas que eram usadas para a gente poder computar números e fazer cálculos que antes a gente tinha que fazer à mão, e dentro desse conceito de unidade formadora do sistema nervoso central, que é o neurônio, em 1943, o Warren McCulloch e o Walter Pitts, eles criaram o que a gente chama de Threshold Logic Unit, que seria uma equação matemática que descreveria como que a informação é transmitida dentro de um neurônio. O McCulloch e o Pitts, eles eram dois neurocientistas e cientistas da computação, eles mexiam muito na área de psicologia, e foi a partir de observações de neurônios no cérebro de gatos que eles criaram essa fórmula matemática que descreveria a transmissão de informação dentro do neurônio. Em 1950, o famoso Alan Turing, né, que é o pai da computação moderna, ele criou o que a gente chama de Turing Test, ou teste de Turing, que seria um teste dentro daquela idealização de que se máquinas fossem capazes de pensar, ele criou um teste que tentaria descrever se aquela máquina atingiu consciência, se aquela máquina foi capaz de pensar por si própria. E até hoje a gente usa o Turing Test como uma forma de detectar se aquela máquina, se aquele software conseguiu ter um pensamento por si só ou se ele estava só emulando a forma de pensar dos humanos. Em 1956, vendo esse interesse crescente dentro da área da ciência da computação em inteligência, em replicar a inteligência humana, em colocar a inteligência humana dentro das análises de computador, aconteceu a Conferência de Dartmouth, que reuniu vários cientistas na época, proeminentes cientistas na época, para tentar orientar o nascente campo da ciência da computação, que então foi chamado de inteligência artificial, e foi lá na Conferência de Dartmouth que eles cunharam esse termo inteligência artificial.